Olá, gente! Novamente, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Hoje a gente vai falar, saúde mental. Saúde mental é super amplo. Eu entendo que para falar de saúde mental, para o objetivo do nosso mini curso, é importante dar uma passeada pela construção de quando a loucura vira doença mental, e falar da reforma psiquiátrica italiana. Veja bem, saúde mental é muito mais amplo, inclusive porque você teve vários processos de reforma na Europa pós-guerra. Pelos fins do que nós queremos atingir aqui no curso, é que nós vamos fazer esse recorte da reforma psiquiátrica italiana, que foi a que mais influenciou a brasileira. Tá? Segundo Loucos pela Vida, livro de Paulo Amarante, por exemplo. Então, para a gente começar a falar da saúde mental, a gente vai começar falando da construção. A loucura, Michel Foucault, em História da Loucura, ele faz uma cartografia de quando a loucura se torna doença mental e da loucura através dos tempos. É um livro, inclusive, que eu recomendo ler, quem se interessa pelo tema. É um livro muito bom, e que nos localiza muito bem nessas construções. Porque, inclusive, falar de uma construção de quando a loucura vira doença mental é também falar, de que as nossas práticas, se sejam psiquiátricas, psicológicas, seja de gestalt terapeutas super implicados com a noção do ser no mundo, estão dentro de uma construção social. Brevemente falando, a loucura ela já foi vista de várias formas ao longo da história. Já foi vista como aquelas pessoas que conseguem ter conexões divinas, conseguem acesso ao imaterial, São aquelas pessoas dotadas das possibilidades de visão, de ver aquilo que ninguém mais consegue ver, porque são seres que conseguem se conectar com algo muito maior. Isso foi uma das formas da loucura ser encarada. Também já foi olhada como aquelas pessoas excêntricas, aquelas pessoas diferentes, com gostos diferentes, Em alguns momentos já foram encaradas, se a gente pensa um pouquinho mais para cá na Idade Média, como aquelas pessoas proscritas, em sociedades com conceitos mais rígidos, como era na Idade Média, por exemplo, E aí os loucos ficaram misturados às prostitutas, às pessoas com lepra, a tudo aquilo que desviava de um bem social maior, Aqueles desviantes. Mas mesmo nesses momentos, a loucura ainda não era tratada como doença, muito menos como doença mental. Era tratado como algo excêntrico, como algo desviante, como algo que tinha que ficar reservado, longe, dos cidadãos de bem, das pessoas comuns, mas não necessariamente ainda ligadas a uma questão de doença. E aí, se a gente vai caminhando ao longo da história, e vejam bem, o livro do Foucault é um livro grosso, o que nós estamos fazendo aqui são pequenas aproximações, tá, gente? Então, depois, por isso que eu recomendo a leitura, A Genealogia do Poder também. Mas, assim, Microfísica do Poder, do Michel Foucault, que vai falar da genealogia. Bom, mas aí caminhando por esse percurso histórico, eu acho que uma das marcas importantes, é quando no século XVIII, mais no final do século XVIII, quando você tem o iluminismo, do renascentismo, a virada, para um movimento mais racionalista, bastante reativo ao que acontecia, inclusive, na Idade Média, sem me aprofundar muito nas questões históricas,
você tem um pensamento, olha aí a filosofia voltando, gente. A gente tem um pensamento filosófico bastante marcante no Ocidente e que marca, arrisco dizer, até hoje, muitas formas de entendimento do ser, que é o cartesianismo, com René Descartes, que vai trazer o sujeito da razão, o penso, logo existo. Né? Então, com isso, você vai fazendo a construção de um sujeito que dedutivamente consegue construir a verdade. Um sujeito que não fica preso às paixões. É um sujeito da racionalidade. E aí tem até uma brincadeira, se não me engano, do próprio Foucault, que é o seguinte: e aí, o que acontece com os loucos, que são considerados sem razão? Eles não existem? É claro que eles existem, mas essa pergunta, em termos de filosofia, filosoficamente é muito importante, porque isso já começa a trazer algo de que o louco, o dito louco, ele também pode ser perigoso porque ele pode ser imprevisível, que é um casamento importante por enclausuramento mais ali na frente. Mas também se começa a debruçar sobre algo que foge do código, da razão. E que aí caminhamos mais um pouquinho, já no século XIX, né, onde todo esse pensamento racionalista impera, onde inclusive vai criar mais força com o positivismo. Nós temos a necessidade do conhecimento através da verificação, da categorização, da sistemática e da comprovação empírica. Isso falando em linhas gerais, né? E aí vai emergir, porque tudo não é na relação entre, tudo não acontece na relação como a gente vem falando, e é assim que eu consigo fazer a leitura desses momentos e construções teóricas, né? Você tem a figura do médico entrando no cuidado com a loucura e da loucura se tornando doença mental. E aí nós temos como principal figura Philippe Pinel, na França. Ele é um ícone, né, que marca bem quando a loucura vira doença mental e quando a doença mental precisa, como doença, né, ser sistematizada nas suas categorias, nos seus sintomas, né, precisa ser cuidada, porque aí também vai surgir a noção de cura, uma cura com o entendimento de resgatar esse sujeito que está desarrazoado para a razão. Arrisco dizer, na minha forma de pensar, que há um tratamento, com todo respeito ao Pinel, né? Porque aqui não é desconsiderar os saberes, muito pelo contrário, né? Todos esses saberes, assim como os nossos, são construídos dentro de um campo, dentro de uma realidade, dentro de uma relação construída socialmente. Mas, de certa forma, seria uma noção ortopédica, porque, de alguma maneira, você vai cuidar daqueles sinais e sintomas, e vai poder tirar aqueles sintomas. Essa é a noção de cura. E a pessoa vai ficar curada a partir de que ela não tem aquela sintomatologia. Então, você também vai começar a ter uma lógica de tratamento muito pautada na remissão dos sintomas, para que o sujeito volte a ser o que ele era. Um sujeito de razão, não avassalado pelas paixões, pelo descontrole. É curioso, porque na nossa clínica atual, hoje, em pleno século XXI, ainda existem expectativas de um cuidado e de uma cura passando muito por aí. Isso existe no mundo atual. Isso também é uma proposta de tratamento, né? Bem atual. Então, essas forças, né, de poder, de saber, elas se dão e elas não deixam de existir, né? Existem outras, mas essa também ainda é uma possível. E é muito curioso que, às vezes, você ouve isso do próprio cliente. Quantas vezes um cliente chega pedindo para que o tratamento seja porque ele quer voltar a ser como ele era, né? Como se isso pudesse acontecer. Numa visão existencialista, fenomenológica,
Não dá, porque cada experiência te atravessa, te transforma. Então você nunca vai ser o que você já foi, até porque não é sendo. Mas outras bases teóricas, outras bases filosóficas vão conceber essa noção de tratamento até hoje. Claro que com nuances diferentes, né? Porque são outras tecnologias, são outras formas. Mas tem algo aí do pensamento filosófico que circula e dispõe de formas de tratar. Voltando um pouco ao Pinel, né? O que acontece? Um dos entendimentos, em nome de uma proteção, tanto do doente mental em relação à hostilidade do meio, e do meio em relação, e do doente mental ser hostil com o meio ser hostil com ele, porque ele é muito diferente, o asilo se torna um lugar de tratamento e de proteção. Né? Tratamento, porque também se entende que você precisa retirar o sujeito daquele meio que supostamente o faz ficar adoecido, levar para um ambiente supostamente neutro, lembrando, né, que a gente está falando aí da época da racionalidade, do positivismo, onde se acredita numa neutralidade de ciência, né, que existe até hoje. Esse debate ele existe até hoje, ele não deixou de existir, né, mas que naquela época era muito forte, era uma crença muito forte. Então, o asilo se torna um lugar asséptico de tratamento, porque supostamente ali não teriam os fatores que fazem a pessoa adoecer. Isso era o olhar que se tinha em relação ao tratamento. Hoje nós temos um outro olhar sobre o asilo, porque também se passou por essa experiência. Foi se vendo ao longo do tempo que essa experiência de você pegar a pessoa e retirá-la do seu meio é mais iatrogênico do que tratável, né? Essa construção do especialista para saber sobre, através de construção dos sinais e sintomas, a gente foi vendo com o tempo, e é isso que a reforma italiana vai trazer, não ajudou, mas já foi uma aposta clínica. Então, a forma de que como a loucura vai se configurando em doença mental nos remonta ao pensamento filosófico, fenomenológico existencial, onde não se tem um dado a priori. O ser se constrói na relação. Devido ao momento histórico, o ser, em sua alteridade, foi entendido como doente mental, que trouxe em seu bojo uma forma de entendimento de cuidado, o que destaca o sintoma, a sua categorização e o especialista que sabe. Isso, em grossas linhas, é o tratamento que começou com o tratamento moral de Pinel e as apostas que ele tinha, e que veio ao longo da história da psiquiatria. Você teve depois várias outras contribuições que vieram, né, trazendo a importância da etiologia, né, para você saber a origem, formas de categorizações, né, de tentar sistematizar, né, a pessoa por exemplo, tem o Lombroso, que é conhecido, né, porque ele começou a estudar os formatos de crânio, e a partir dos formatos de crânio, você pensa que uma pessoa pode estar mais propensa à violência ou não, sem, por exemplo, colocar em xeque qual é o meio que aquela pessoa vive. Então, assim, foram várias e várias formas de aprofundamento e de pensamento, né, da psiquiatria em relação ao cuidado com a doença mental. Porém, essa forma, né, de tratamento, como eu disse, ela ainda existe, né? Uma visão de que o especialista sabe sobre, né? De que é o cuidado com os sinais e sintomas. Isso em si não tem um problema se você entende isso como uma das formas de tratamento. Mas, quando isso se torna a única forma, aí nós temos um problema, porque aí nós só conseguimos ver através de uma única via de cuidado, onde, inclusive, a exclusão se torna a peça fundamental.
Por isso que hoje nós temos na reforma muita preocupação quando temos uma nova norma técnica que traz o asilo para a rede de atenção psicossocial, a RAPS. Por quê, gente? Porque, veja bem, uma coisa é uma pessoa que está em crise, que está se colocando em risco ou colocando em risco a outros e que precisa de um lugar mais protegido. E aí vai precisar de uma internação? Pode ser que sim, provavelmente. E isso, internar uma pessoa, cuidar daquele sintoma, aliviar aquele sintoma no momento de crise, não é em si um problema, muito pelo cuidado. É um auxílio ao sofrimento daquela pessoa. A questão é, voltamos com a ideia de que para a pessoa ficar curada, ela tem que sair do lugar de onde ela vive e supostamente ficar num lugar protegido para que ela volte a ser como era. Eu acho que isso talvez eu consiga trazer para os dias de hoje se a gente pensa, por exemplo, nessa proposta da norma técnica que está sendo proposta atualmente, que coloca, por exemplo, o entendimento que o tratamento a álcool e drogas não vai ser mais a redução de danos. Tem que ser a total abstinência. Porque se o sujeito não consegue ficar abstinente, ele vai precisar ficar num lugar como uma comunidade terapêutica, internado, longe das cenas de uso ou de qualquer coisa que o faça usar. Ou seja, a única maneira que a gente consegue pensar de auxílio a esse sujeito é o excluindo, percebe? De alguma maneira, a gente tem que tomar cuidado se aí não tem uma nuance do que já vivemos, já experimentamos e que não necessariamente foi a melhor saída, né? Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala dos pacientes em residências terapêuticas, nós estamos falando de pessoas que ficaram 20 anos institucionalizadas e que todo o trabalho foi, dentro de um cotidiano, restabelecer com essas pessoas a possibilidade delas escolherem a forma de comer, quando elas querem comer, o que elas querem vestir, do que elas necessitam, qual é o perfume que gosta. Isso sim, coisas simples do cotidiano que se perdem dentro de um asilo. E nisso a gente foi trazendo de novo autonomia para essas pessoas, junto com elas. E por isso elas moram hoje numa residência terapêutica, que normalmente é o lugar onde elas nasceram. Porque a gente aposta que naquele território vai ter as lembranças existenciais dessa pessoa. E aí ela vai ser inserida na vida. E a gente vê como muda. Esse processo muda. Aquela pessoa, ela vai mudando nesse processo. Então a gente vê o quanto que a força do asilo da instituição é grande. Do mesmo jeito que a gente vê hoje pessoas com o mesmo diagnóstico que essas, que como elas têm acesso ao CAPS, por exemplo, a uma internação curta, elas não ficam asiladas, elas não ficam distantes das suas realidades, como que a própria forma de existir dentro desse diagnóstico muda totalmente. Né? O que a gente chama de prognóstico. Então, quanto que é importante, né, a gente estar prestando atenção nessas formas, porque essas forças todas nos constituem, elas estão no mundo, não deixaram de existir. Ok, gente? Iremos continuar na próxima aula. Muito obrigada.